Aproveito o expediente hoje, senhor presidente, para fazer um diagnóstico das eleições dos conselheiros tutelares da cidade do Rio de Janeiro, que, graças a Deus, finalmente, essas eleições acabaram acontecendo no último domingo. O diagnóstico, ele é preciso, e aqui faço uma reflexão, assim como o deputado Valdec já falou, nós temos que repensar essa forma de escolhermos os conselheiros tutelares. Basta dizer que nós temos na cidade do Rio de Janeiro, dados do TSE, 4.770.742 eleitores. E foram no domingo, se predispor a sair de casa para votar, apenas 48.775 pessoas. Significa que tem alguma coisa errada. Obrigado, companheiro. Significa que 581 candidatos se lançaram, passaram primeiro por uma prova, se habilitaram a essa eleição. Foram eleitos 160 candidatos e também, proporcionalmente, 160 suplentes. Mas a nossa preocupação é que a gente não conseguiu entender por que a população, claro, a resposta a gente já sabe, ficou ausente desse pleito. A resposta é clara, porque muitos desses eleitores nem sequer, primeiro, sabiam da eleição. Segundo, sabe o que faz um conselheiro tutelar. Terceiro, com um imbróglio, por exemplo, a eleição foi marcada em outubro do ano passado, depois para dezembro, enfim, finalmente foi decidida na terça-feira passada que a eleição iria ocorrer no domingo. Aqui mesmo, um companheiro me pediu: tio Carlos, eu quero votar. Como é que eu faço? A desinformação tomou conta desse pleito. Os meios de comunicação, tanto a mídia televisiva como a escrita, pouco se noticiou a eleição. E essa é a prova. Os conselheiros tutelares, deputado Valdec, são os verdadeiros garantidores do direito da criança e adolescente, são os que dão vida ao ECA. Nós precisamos valorizar essas pessoas. Porém, o cidadão se mostra, para que vocês tenham noção, por exemplo, conselheiro tutelar da região de São Conrado, que nós temos uma população, está aqui, ó, população da Barra da Tijuca e do Recreio, só 604 pessoas votaram. Pasmem, lá tem 365 mil eleitores, um pouco mais. Significa que a Rocinha, Vidigal, que as pessoas que mais precisam dos conselhos tutelares não participaram do pleito. Então, é uma medida em que nós temos aqui que buscar, junto com a Secretaria de Assistência Social, e sim, esse modelo é um modelo nacional. Os conselheiros são escolhidos de forma democrática no Brasil inteiro. Mas, quando a sociedade vira as costas, ou pelo menos não demonstra interesse em escolher esses representantes, fica difícil. Então, tem que ser repensado, sim, a forma da escolha desses conselheiros, porque é algo que tem que ser feito. Por exemplo, em Jacarepaguá, lá temos 2 conselhos, porque Jacarepaguá dividiu ali, a população é imensa. Então, lá foram escolhidos 10, 5 em cada conselho. Tem 2 conselhos tutelares em Jacarepaguá. Mas, para que a gente possa também pedir a atenção dos senhores e das senhoras, já vou lhe dar uma parte, companheiro, mas a população pouco sabia sequer dos locais de votação. Agradecer ao TRE que cedeu as urnas eletrônicas, mas, lamentavelmente, pois bem, não vou nem lamentar mais deputado Valdec, deputado Eleomar, deputado Julianelli, porque aconteceu, e nós temos que olhar para frente. Pois não, uma parte, companheiro. Eu sou testemunha, deputado, obrigado pela parte, da luta de Vossa Excelência em prol numa maior transparência, principalmente da maior valorização do conselheiro tutelar. Eu concordo com Vossa Excelência da importância social desse conselheiro tutelar. Mas eu gostaria de dizer que esse fato que Vossa Excelência relatou aqui, da falta de divulgação da função, isso é uma constante em todo o Estado do Rio, talvez até no Brasil, mas me refiro aqui ao Estado do Rio. E aí a pergunta que temos que fazer: quem tem interesse na manutenção dessa situação, desse status quo? Isso que precisamos ver e trazer esse debate para essa casa. E eu me coloco à disposição de Vossa Excelência nessa luta da necessidade de se divulgar
divulgar a função, a missão do conselheiro tutelar e, principalmente, somar esforço com Vossa Excelência pela valorização desse funcionário público eleito tão importante. Obrigado. Na verdade, são 80 que ganharam a titularidade, são 18 conselhos, cada conselho tem 5 conselheiros, então são 18 conselhos, foram, no caso, 80 titulares e 80 suplentes, que farão agora um curso de capacitação. Primeiro, os titulares, vai começar agora na primeira semana de março, o Conselho Municipal de Direito da Criança, que é o responsável por esse curso, para capacitar esses profissionais, para que a gente possa, sim, avançar nessa luta. Deputado Waldeck, por favor, sua parte. Não, deputado tio Carlos, sem querer tomar muito tempo aqui da sua intervenção, foram 45 mil votantes, não é isso, em ordem de grandeza? 48.765. No universo... 1,02%. Pois é, no universo potencial de mais de 4 milhões de eleitores. Portanto, eu acho que a gente tem que fazer uma reflexão sobre isso. Eu não tenho aqui uma ideia precisa, mas agora que passou o calendário eleitoral e tendo em vista a importância, eu diria estratégica, dos conselhos tutelares na proteção e na garantia dos direitos da criança e do adolescente, eu acho que a gente poderia começar a fazer provocações ao CONANDA, porque o espírito desse modelo é a ideia de que os conselheiros eleitos, as conselheiras eleitas, sejam representativos da sociedade na defesa dos interesses e dos direitos da criança e do adolescente. Entretanto, a gente constata de maneira muito clara, e aí eu acho que não é apenas o problema da divulgação, que é gravíssimo, Vossa Excelência tem razão em pontuá-lo, mas assim, tem outras questões implicadas. Em muitos lugares, em muitos municípios, e não é apenas no Rio de Janeiro, as eleições para o Conselho Tutelar se transformam em preparatórias para a eleição de vereador. Então, assim, o que é uma distorção brutal daquilo a que ela se destina. Portanto, eu acho que agora que passou o calendário eleitoral, eu acho que as comissões, por exemplo, como a nossa, a Comissão da Infância, do Adolescente, do Idoso, que é muito atuante aqui na casa com a participação de Vossa Excelência, sob a presidência da deputada Tiaju, deveriam começar a fazer provocações, provocar esse debate, porque a gente precisa, de fato, garantir que não apenas sejam representativos, em tese, da sociedade, mas que sejam conhecedores dos direitos da criança e do adolescente, conhecedores do ECA, minimamente. Obrigado. Então, concluindo, quero dizer, deputado Waldeck, que a resposta foram 581 candidatos. Hoje, o conselheiro tutelar da cidade do Rio de Janeiro, o mandato é de 4 anos, foi unificado, porque na verdade eram 3 inicialmente. Hoje tem uma realidade que atraiu muitos candidatos, não pela causa, mas sim pelo salário. Foi uma conquista, e aí, de novo, a gente tem que reconhecer o que é bom do governo Eduardo Paes. Os conselheiros tutelares ganhavam R$ 1.100. Então, eram poucos que procuravam. Hoje ganham R$ 3.400, mas ainda é pouco, perto de tudo que eles fazem. Hoje, os conselheiros tutelares, deputado Eleomar, têm 13º, férias, coisas que não tinham. Significa que avançamos nesse sentido, mas, ao mesmo tempo, a provocação ao CONANDA, ela se faz necessária, porque a representatividade tem que, claro, passar pelo crivo também do conhecimento. Primeiro existe uma prova do ECA, uma prova até um pouco, certo ponto, superficial, mas agora nós precisamos que nessa capacitação realmente seja dado a esses conselheiros o verdadeiro valor desta luta. Claro que a sociedade, e aqui vem uma crítica, muitas vezes a criança, hoje mesmo tivemos na Comissão de Educação, problemas sérios em relação ao DEGASE, não é isso? Porque ali o artigo 227 da Constituição é claro, é dever do Estado, mas também da sociedade garantir que nossas crianças tenham atendimento na saúde como prioridade, na educação de qualidade, políticas básicas de saneamento. Tudo isso está garantido no corpo da lei. Não falta lei para as crianças, o que falta é vontade política de colocá-las em prática. Nesse sentido, a nossa educação, como foi debatido hoje na Comissão de Educação, é muito temerário, às vezes, a crítica desassociada da prática. Claro, aqui eu vejo críticas ao governador Pezão, eu sou um dos críticos também, e muito mais veemente, porque lutei para que ele ganhasse a eleição, mas também é muito mais fácil, eu vejo aqui muitos, estar no executivo não é fácil,
Mas como foi dito pelo Eliomar Coelho, ora, se ele lutou para que ganhasse a eleição, é responsabilidade dele sim dar uma solução aos servidores. Ele precisa fazer isso, mas eu fico às vezes entristecido, porque comparar, dizer que o governo Sérgio Cabral não fez nada, dizer que o governo Pezão é uma lástima, hoje vive um momento muito triste. Mas será que esqueceram de como foi o governo do senhor Garotinho? Será que esqueceram como foi o governador do senhor Moreira Franco? Será como o da senhora Rosinha? Então, o discurso é muito fácil, quando só se enxerga o momento. Essa crise é de responsabilidade, sim, do governador Pezão. Ele tem que mostrar de forma objetiva soluções, ele tem que respeitar o servidor público, e isso todos nós aqui temos corresponsabilidade. Porque, conforme o deputado Luiz Paulo falou aqui, votou todo mundo a favor dos planos de cargos e carreiras. E isso, ótimo, que seja assim, mas naquele instante ninguém estava preocupado com o futuro. Então, às vezes, votar sim, porque é bonito, e infelizmente as consequências estão aqui estourando agora. Então, eram as minhas considerações, falo isso porque, volto a dizer, conheço pessoas que sentam hoje no parlamento, que tiveram a oportunidade de estar no Poder Executivo, tiveram a oportunidade de fazer muito mais e hoje parece que esqueceram que estiveram do outro lado. Volto a dizer, estou cobrando do governador Pezão, o governo tem essa responsabilidade de frente, de dar uma resposta não só aos servidores, mas como a toda a sociedade fluminense. Obrigado, senhor.